Deu ruim, ferrou, o cavalo de asa foi pro brecho. Que o filme live action de Cavaleiros do Zodíaco foi um fiasco, acho que todo mundo já tá sabendo. Mas agora tivemos revelações bombásticas que podem mudar o futuro de Saint Seiya para sempre. E é sobre isso que falaremos neste vídeo. Bom, o valor do investimento revelado pelo produtor Ikezawa Yoshi, em uma entrevista ao site Variety, era de 60 milhões de dólares, o que já era baixo para um filme de herói. O primeiro Homem de Ferro, lá em 2008, custou 140 milhões de dólares, bem mais do que o dobro. Eu sei, não dá para comparar Marvel com Toei Animation, mas é preciso lembrar que nesse meio tempo tivemos uma crise econômica mundial com a pandemia, então certamente os custos de produção, que já ficariam mais elevados durante esses 15 anos, sim, tem 15 anos desde o primeiro Homem de Ferro, eu também me sinto idoso com essa informação, ficaram ainda mais elevados, e hoje em dia 60 milhões para um filme desse tipo é troco de pão. O Besouro Azul, que saiu recentemente, poderíamos considerar um filme bem menor, por ser de um personagem não tão conhecido, teve o orçamento divulgado de 104 milhões. Vendo assim, talvez você ache que até que eles tinham sim algum dinheiro. Se um filme da DC hoje em dia gasta 104 milhões, 60 tá de bom tamanho até para uma franquia menor. Só que não, porque posteriormente o diretor Tomek Baginski disse para o site Grupo Next Dimension que esse valor não correspondia ao orçamento do primeiro filme em específico, mas também às suas continuações. Então, nesse momento, ninguém fora os envolvidos sabe exatamente o quanto custou o live action de Saint Seiya, mas com certeza foi bem menos do que 60 milhões. Eles acharam que aquilo ia virar uma franquia. Queria eu ter essa autoestima dos produtores da Toei Animation. Zoeira, eu fui preparado para um Dragon Ball Evolution 2.0, então eu não me decepcionei tanto assim. Eu acho ele até melhor do que a evolução do Dragon Ball, porém tá bem longe de ser uma adaptação tão boa quanto o live action de One Piece, por exemplo, que fora os filmes de Samurai X, pra mim, são a melhor coisa com atores que já fizeram para um anime. Acontece que mesmo um investimento tão baixo assim, não chegou a ser recuperado, porque segundo as informações de bilheteria divulgadas pela Toei, o filme arrecadou no mundo todo aproximadamente 7 milhões. Mesmo se levarmos em consideração o que o Andy Chang, o coreógrafo das cenas de artes marciais, disse também para o site Variety, de que pretendiam fazer uma franquia de 6 ou 7 filmes, ao dividirmos o valor de 60 milhões para 7 filmes diferentes, ainda assim, o valor para cada filme seria no mínimo de mais de 8 milhões. Ou seja, é simplesmente impossível esse filme não apenas não ter dado lucro, como também não ter dado um baita de um prejuízo. E quem é que se ferra nessa? Os fãs, né? O fã de Saint Seiya apanha mais do que o próprio Seiya, mas continua se levantando sempre que sai alguma coisa nova. E eu quero deixar aqui a minha recomendação para o canal Mundo Seiya. O vídeo dele vai estar no final desse aqui e no comentário fixado também. Então vai lá e confere o canal do cara, que é da hora demais. Nesse vídeo o Felipe deu o furo mesmo. Zoeira, viu, Felipe? Ele trouxe informações exclusivas e muito interessantes para os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. O cara entrou em contato com o Yoshiharu Ashino, que é o diretor do reboot em 3D, mas que, segundo ele mesmo, já trabalha com a franquia de Saint Seiya desde os anos 80, possivelmente como animador naquela época, já que, segundo o IMDb, ele já fez parte, por exemplo, do time de animação do filme do Trunks do Futuro, que também é da Toei Animation e foi lançado em 1993. Durante a conversa, o Ashino-san revelou que o próximo projeto da Toei Animation para a franquia deve ser uma animação 2D, coisa que já havia sido revelada naquela entrevista do Ikezawa Yoshi que eu citei no começo deste vídeo. Porém, a bomba é que o mau desempenho do filme live action não terá impacto somente nos próximos filmes, que segundo o Ashino serão adiados, mas por enquanto ainda não foram oficialmente cancelados, mas também afetará o projeto de animação 2D, que poderá ter um orçamento menor ou até mesmo ser adiado. Pois é, já estava todo mundo esperançoso que esse novo anime seria finalmente um Next Dimension animado. Porém, com esse fracasso enorme de um produto da franquia, acaba que os patrocinadores ficam com aquele pé atrás em relação a Saint Seiya. Então, ou o anime sai com a qualidade PowerPoint, igual a dos arcos Hades Inferno e Elysius, ou eles precisam esperar até que a franquia volte a aumentar sua popularidade para conseguirem um investimento maior. E afinal, de quem é a culpa por tudo isso? É do Kurumada Sensei?
É dos executivos da Toei Animation? É da Bandai? É dos fãs? Bom, segundo Yoshihiro Ashino, quem decide todos os projetos de Saint Seiya são um grupo de aproximadamente 10 pessoas, composto por gerentes da Kurumada Production, produtores da Toei Animation e editores da Akita Shoten, que para quem não sabe é a editora dona da Champion Head, que é a revista onde são publicados todos os mangás de Cavaleiros do Zodíaco atualmente. Next Dimension, The Lost Canvas, Re-Rise of Poseidon, Santia Show, Episódio G, Darkwing e qualquer outra obra da franquia. Ou seja, qualquer adaptação para anime é uma negociação entre 3 empresas diferentes. Não é um mestre do traço ardente quem decide tudo isso sozinho, como alguns fãs que por algum motivo odeiam o cara que criou a obra acham. Nem é a Toei que dá a última palavra e pronto, porque ainda tem a Akita Shoten para meter o bedelho, já que adaptações de animes geralmente impactam nas vendas dos mangás também. Fora que isso não foi citado por ele, mas muito provavelmente eles também levam em consideração outros fatores, como convencer possíveis patrocinadores, especialmente a Bandai, que é quem bota boa parte do dinheiro em CDZ desde os anos 80. E eu sei que isso é meio revoltante, porque essas empresas estão o tempo todo buscando públicos novos, principalmente o estadunidense, ao invés de tentar agradar a nós, os fãs que estamos consumindo coisas da franquia faz anos. Porém, existem vários motivos para isso. Assim como a Sakura Kayama, que foi gerente de produção da série Reboot, disse em entrevista ao canal Geek.io. A Toei Animation atualmente quer expandir seus negócios cada vez mais para o exterior. Porém, fica fácil entender o porquê de não ter interesse em mercados já estabelecidos de Saint Seiya, como a América Latina, se pararmos para pensar que a moeda dos Estados Unidos é bem mais forte que a nossa. Hoje um dólar vale algo em torno de R$5, e quando comparado a outras moedas da América do Sul e Central, essa diferença fica ainda maior. Além disso, os Estados Unidos são um dos países com legislações mais rígidas quando o assunto é anti-pirataria, enquanto aqui no Brasil, quem nunca baixou um torrent que atire a primeira pedra? É bem mais fácil lucrar e mensurar a popularidade de uma obra nos Estados Unidos do que por aqui. Então o que causa a insistência dos ricaços que controlam essas 3 empresas em conquistar um público que aparentemente está cagando para Cavaleiros do Zodíaco, ao invés de tentar agradar a gente que fica aqui esperando migalhas, é a pura expectativa do lucro, do money, do cash, da verdinha. Então o que fazer? Bom, a gente tem 2 opções. Na verdade, a gente tem bem mais opções, mas eu vou falar 2 aqui só. A primeira é assistir as coisas em meios oficiais, como a Crunchyroll e outros streams que são uma forma de mídia onde eles conseguem mensurar melhor o público demograficamente. E isso não sou eu que estou dizendo não. A própria Sakura Kayama incentivou nós latinos a assistirmos e comentarmos na plataforma como forma de mostrar às empresas que realmente existe um mercado por aqui. Quer dizer, que nós existimos, com certeza eles sabem. O que eles não têm certeza é se nossa admiração pela obra pode ser revertida em grana ou não, né? Porque vamos ser sinceros, a cultura otaku, pelo menos aqui no Brasil, teve seu crescimento muito baseado em fansubs e downloads de arquivos RMVB. Quem é que lembra? Além do que a maioria de nós não tem dinheiro para comprar boneco da Bandai, né? Tá todo mundo adulto, cheio de conta para pagar, a renda média dos brasileiros não é, nem nunca foi lá aquelas coisas. Ah, Eder, mas eu tenho 30 bonecos da Bandai, meu. Não, beleza, fera. Acho foda, tá de parabéns mesmo. Mas eu e provavelmente 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo não tem condições de comprar metade, 1/3, 1/10 disso. Então eu acho que o mais viável para a maioria que ainda quiser apoiar a franquia é simplesmente assistir ou ler em meios oficiais. O que também tá cada vez mais difícil, porque eu mesmo parei de comprar mangá faz anos. Tá caro demais e a tendência é só subir, subir, subir. Agora a segunda opção é simplesmente deixar pra lá e parar de acompanhar os lançamentos. Tem várias franquias que eu gostava pra caramba e parei de acompanhar porque o que foi lançado depois não me agradava. Como Pokémon, Digimon, Power Rangers. Olha só, o que eu vou dizer agora poderia até me prejudicar como criador de conteúdo de Saint Seiya, porque quanto mais burburinho sobre Cavaleiros do Zodíaco, pra mim é melhor. Mas eu acho que falta um pouco de desapego, de largar o sentimentalismo para alguns fãs de CDZ às vezes. Porque sempre que lançam coisa nova, coisa ruim, os caras, ao invés de ignorar e seguir a vida, parece que voltam a serem crianças, voltam para a época que assistiam na Manchete, na Band e ficam lá esperneando em
toda publicação que é feita sobre o novo lançamento, fazendo publicidade de graça, mesmo que negativa, que só vai ajudar a divulgar cada vez mais aquilo que queriam que nem existisse. E no fim, não vai melhorar em nada. O cara se diz o fã raiz, que já é um termo totalmente imbecil. Eu conheci CDZ na Manchete, mas isso não faz melhor de forma nenhuma do que quem conheceu na Band, na Netflix, na Crunchyroll, seja lá onde for. Então no fim, esse cara, que era o fã true, se transformou foi num hater, num fã reverso, que fica dando engajamento de graça para obras que mereciam ser simplesmente ignoradas e caírem no esquecimento. Inclusive tem muito canal que vive disso, hein? Tu fica esperto que podem estar te usando, pode estar te manipulando com esse ódio de fã reverso aí. Eu vejo muita gente que só faz vídeo metendo pau, não só em Cavaleiros do Zodíaco, claro, como em qualquer outra coisa que sai e que destrói a infância frágil do pobre, do coitadinho e sensível fã raiz. Os caras estão monetizando em cima da sua raiva e no fim não vai mudar nada tu passar raiva por isso. Pensa só. Enfim, essa é a minha opinião e você sabe, né? Opinião é igual bunda, eu dei a minha, agora chegou a hora de você dar a sua. Deixa aí nos comentários o que você acha. Confere também o vídeo do Mundo C, lá não seja besta e valeu, até mais. Adeus!